Boa tarde, nós estamos aqui direto do Grupo GV, eu sou o professor Gilberto e nós temos algumas dicas farmacotécnicas para você farmacêutico do laboratório magistral para que você possa aplicar aí. A primeira pergunta é: a farmácia magistral, a fórmula preparada por nós farmacêuticos, pela nossa equipe técnica, ela apresenta qualidade? O que é qualidade? O que é o controle de qualidade que tanto nós aperfeiçoamos, desenvolvemos, vários critérios técnicos, várias normas técnicas que regulamentam o exercício hoje da farmácia magistral. Mas eu queria passar, fora as resoluções, fora as RDCs, um escopo, um resumo do que você, farmacêutico, técnico do laboratório, para que você possa aplicar aí na farmácia. Então, vamos lá. Controle de qualidade. Para que você tenha um controle de qualidade, você tem que ter o que nós chamamos de validação e acreditação farmacêutica. Anote isso. Validação e acreditação farmacêutica. Esse processo de validação, acreditação, que nós farmacêuticos, auditores aqui do Grupo GV, que nós viajamos o Brasil todo implantando esse sistema, junto às farmácias magistrais e até mesmo a indústrias farmacêuticas que também estabelecem um critério analítico, só que é diferenciado porque é um trabalho em série. Nós preparamos um dossiê onde ali nós colocamos os critérios analíticos, analíticos qualitativos e quantitativos. Então, validação e acreditação. Então vamos lá, controle de qualidade, validação e acreditação. A validação e acreditação é você aperfeiçoar os critérios técnicos analíticos, qualitativos e quantitativos. O qualitativos, nós temos 9 procedimentos. Então anote isso, analítico qualitativos, 9 procedimentos. E o analítico quantitativo, nós temos 2 procedimentos. 2, tá? 2. O quantitativo nós temos a uniformidade do peso e a uniformidade do conteúdo, que nós vamos falar na próxima dica sobre procedimentos farmacotécnicos. Mas o analítico qualitativo nós temos 9 itens importantíssimos. Então, o primeiro item que nós vamos falar é o procedimento fator de correção, e o segundo item, que é o fator de equivalência base farmacêutica. E isso vem sendo discutido, nós temos associações, conselhos de classes, alguns profissionais, professores, mestres, doutores, e muitas vezes em quem como faço para aplicar isso na farmácia? É simples. Primeiro, o que é o fator de correção? O fator de correção é quando você tem um produto diluído na farmácia e você precisa fazer a correção deste produto, principalmente os minerais quelatos. Então você compra lá um silício orgânico, vamos supor, a 5%. Então, fator de correção, o que é o fator de correção? Você vai pegar 100% e vai dividir pela concentração, e é necessário nós avaliarmos cada lote, cada lote de cada item de cada fornecedor. Porque às vezes até o mesmo fornecedor ele pode apresentar 2 lotes com concentrações variáveis. Uma hora você pode comprar um omeprazol a 10% e outra hora você pode comprar um omeprazol a 8,7%. E isso vai fazer a diferença. E muitas vezes nós vamos comprar um produto mais em conta, só que nós vamos ter que aplicar um fator de correção maior, sim ou não? Então é muito importante nós aplicarmos um fator de correção para nós corrigirmos essa diluição que vem apresentando junto ao fornecedor. Isso é imprescindível. O fator de... falando do fator de correção, um tema muito discutido. A maioria, se não todos, mas a grande maioria, como regra, nós temos o seguinte: droga vegetal, as drogas vegetais, os chamados fitoterápicos, em extrato seco, na forma de pó, a grande maioria das drogas vegetais que nós compramos, junto aos fornecedores, não se aplica fator de correção. Não se aplica fator de correção.
Calma aí, espera aí. Não se aplica fator de correção, por quê? Porque toda droga vegetal, ela não tem princípio ativo. A droga vegetal, ela tem marcadores, né? Ela tem marcadores biológicos, né? Então, nós podemos comprar um ginkgo biloba, né? O ginkgo biloba é a própria planta, ginkgo biloba extrato seco a 24%, tá? Agora, o fator de correção nós temos que levar em consideração sempre, tanto de equivalência quanto de correção. Nós estamos falando de correção. Nós temos que levar em consideração o que o medicamento de referência, se por sua vez ele apresenta, né? Se os estudos pré-clínicos, né? Clínicos ou até mesmo in vitro, né? Realizados em laboratório, se foi feito com a droga vegetal, com os marcadores ou com a própria droga vegetal. Então, se você, no caso do ginkgo biloba, então nós temos lá o ginkgo biloba 24%. 80 miligramas, a dosagem, né? A dosagem, potência terapêutica, intervalo, se a medicação é de 6 em 6 horas, se é de 12 em 12 horas, é nesses testes pré-clínicos, mas ele é feito em cima de uma dosagem sob pesquisa, que é o nosso objeto de pesquisa. Então, ficou determinado que o extrato de ginkgo biloba, pelo laboratório que fez pesquisa, a 24%, na dosagem de 80 miligramas, para tomar uma vez ou 2 vezes ao dia. Ponto. Não se aplica fator de correção. Não se aplica fator de correção. Ontem um laboratório de Rondônia, né, um grande abraço ao pessoal de Rondônia, entrou em contato conosco e perguntou sobre a Bacopa Monnieri. A Bacopa Monnieri é uma droga muito conhecida, se usa muito para concentração, né, memória, até mesmo para desconfortos gástricos. Ela melhora a liberação de ácido clorídrico pelas células parietais da mucosa gástrica, enfim. A Bacopa Monnieri, ela não se aplica fator de correção. Por que não? Mas ela vem. Bacopa Monnieri 20%, dosagem de 100 a 500 miligramas dia. De 100 a 500 miligramas dia de Bacopa Monnieri a 20%. Esse é o estudo de referência. Ah, mas ela vem a 20%. Sim. Agora, veja bem. A Bacopa Monnieri, ela apresenta 20% de bacosídeos, que é um dos marcadores. Esse marcador, enquanto ele estiver lá no parênquima, lá no mesênquima da parede celular, nós não aplicamos o fator. E vice-versa. Agora veja bem, se o médico prescreve bacosídeo 50 miligramas e nós não temos o bacosídeo 50 miligramas, nós temos a planta extrato seco, a Bacopa Monnieri, só que ela só tem 20% de bacosídeos. Aí sim nós aplicaríamos, né, neste caso nós aplicaríamos o fator, por quê? Porque está prescrito não a Bacopa Monnieri, mas sim o bacosídeo, ok? Vocês entenderam? Isso refere-se ao fator, fator de correção, para fazer, né, como o nome fala, a correção desta diluição. Ou muitas vezes o próprio fornecedor já envia para nós já com a diluição, né? Ou às vezes o próprio laboratório, o próprio técnico, né? O próprio farmacêutico realiza a diluição para minimizar os riscos de erros durante o processo da pesagem. Então, este primeiro procedimento técnico analítico qualitativo, né, descreve o fator de correção. O fator de correção é muito importante. Nós temos farmácias hoje, na data de hoje, né, no presente momento, ainda farmácias que não se aplicam fator de correção sobre minerais quelados, né? E os minerais quelados, ele vem quelado por quê? Para melhorar a biodisponibilidade, para melhorar a sua absorção, melhorar o que? A sua solubilidade, né? E isso é muito importante. Então, quando você compra um silício, um picolenato de cromo, né, que a maioria, isso é variável, isso não é fixo, mas nós temos o picolenato de cromo a 5%. E se você não aplicar o fator, né, o fator seria 20%. Como calcula 100% dividido por 5, né?
Então nós temos os minerais quelatos que tem que ser aplicados os fatores de correção, né? E as drogas vegetais nós também orientamos a não aplicar o fator de correção, salvo alguma exceção, mas na sua grande maioria não se aplica. Por que não se aplica? Porque a droga vegetal, ela apresenta marcadores biológicos, né? E não o princípio ativo. O princípio ativo seria um marcador isolado. Eu vou na farmacotécnica, né? Eu vou na literatura, vamos para o estudo, vamos para ciências farmacêuticas. O que é a farmacotécnica? É a arte de você transformar um insumo em um medicamento. O que toda fórmula contempla? Contempla o princípio ativo, os coadjuvantes biofarmacêuticos ou biofarmacotécnicos e, por último, recipientes ou veículos. Então, se nós formos para a ciência, nós vamos ter a certeza daquilo que nós estamos fazendo, sempre levando em consideração, né, o medicamento de referência, mesmo no caso dos fitoterápicos. Fui claro? Tudo bem? Este é um dos principais processos analíticos qualitativos que nós temos que aplicar aí em nosso laboratório. Nós contamos com você, que você é um representante do setor magistral, tá? Além do fator de correção, nós temos o fator de equivalência. O fator de equivalência é a equivalência entre a base e o sal. A base, na forma molecular, é o extrato puro. Quando você transforma em sal, né, você, na verdade, você está fazendo um processo de diluição. Então, mas por que a base é transformada no sal? Justamente, mais um caso para que o insumo, ou o princípio ativo, neste caso, ele tem uma melhor absorção. Por isso que nós não compramos, um exemplo, uma fluoxetina base, e sim nós compramos o cloridrato de fluoxetina. Nós não compramos um dalacin, um cloridrato de clindamicina. Não, nós compramos nós não compramos a clindamicina base, compramos o cloridrato de clindamicina, né? Fator, se eu não me falha a memória, é 1,13. E como se calcula o fator de equivalência? E nós temos outros casos. Nós temos o maleato de enalapril, nós temos o succinato de cloranfenicol, todos na forma de sal, né? Todos na forma de sal. E nós aprendemos que quando nós fomos preparar a fórmula, né, durante a pesagem, nós temos que aplicar o fator de equivalência. Sempre nós não podemos nos esquecer do medicamento de referência, né? Talvez acaba ficando um pouco complexo, mas é simples. Na grande maioria, está na forma de sal, aplica-se fator de equivalência, né? Tanto é que nós temos um manual, né? Associações, e nós temos um manual. Este manual já traz o fator de equivalência base farmacêutica dos principais fármacos e insumos, né, prescritos por todas as especialidades médicas. Então você possa adquirir, entre em contato com o grupo GV sobre o manual de equivalência base farmacêutica. Mas é muito importante que você aplique na farmácia, né? Apesar que muitos farmacêuticos acabam não aplicando, e isso é um erro gravíssimo, né? Se você compra uma anlodipina, né, você não compra anlodipina pura, você compra o basilato de anlodipina, aplica-se fator, se não me falha a memória, está no manual, mas é 1,39. 1,39 significa o quê? 39%, né, a menos, se você, caso não aplique o fator de equivalência. Então nós temos que aplicar o fator de equivalência, né, sempre levando de referência. Exemplo, sibutramina, né, vem na forma de cloridrato de sibutramina, aplica-se o fator. Não aplica o fator no caso do cloridrato de sibutramina. Por quê? Porque quando foram pesquisar sibutramina, os testes in vitro, pré-clínico com animais, clínicos em laboratório farmacêutico, ok? Quando foram fazer todos esses testes, fizeram que ali descobriram que a potência, a meia-vida plasmática da dose, a concentração, né? Então verificou que uma sibutramina de 10 miligramas ou até de 15 miligramas, que seria a dosagem máxima diária,
era na forma de cloridrato de sibutramina. Nós não vamos aplicar o fator de correção, por quê? Porque o medicamento de referência, né, o Plent, o Reductil, acho que é o Reductil, se não me falha a memória, é um exemplo que eu estou citando, ele não aplica fator de equivalência. Então nós não aplicaremos também o fator de equivalência, porque o medicamento de referência não se aplica. Ou seja, os testes, a potência, a meia-vida plasmática, todos os testes foram feitos em cima do cloridrato, em cima do sal. A dosagem foi realizada em cima do sal, não em cima da base, ou seja, em cima do cloridrato de sibutramina e não em cima da sibutramina base, né? Então, hoje, como dica farmacotécnica, dentro dos processos analíticos qualitativos, fica aí a dica. Fator de correção, fator de equivalência, assunto estudado, assunto encerrado. Até o próximo curso. Um abraço, obrigado por vocês.